A inteligência artificial não vai tomar o seu emprego, mas uma pessoa que sabe usar a IA vai, meu amigo. Isso se você não aprender a habilidade suprema que diferencia o leigo, que vai ficar fazendo pergunta boba pro ChatGPT, para um megazord da inteligência artificial, que domina as ferramentas mais apropriadas. E, acima de tudo, a pessoa que sabe pedir e comandar da melhor forma possível para ter os melhores resultados. Porque a qualidade da resposta que você recebe da IA é diretamente ligada à qualidade da pergunta que você faz ou como você faz essa pergunta para ela. Então você precisa saber conversar com a máquina, saber dizer exatamente o que você quer, como você quer, ao invés de simplesmente deixar ela tentar adivinhar isso pra você. Então seja bem-vindo ao vídeo que vai te tornar um engenheiro. Não, pô, esse não. Mas um engenheiro de prompts. Recado importante, eu preciso muito saber se vocês estão curtindo esses vídeos de tecnologia. Tô lendo e estudando coisa o dia inteiro pra trazer o conteúdo aqui, ó, só o fino do fino pra vocês. Então eu peço de coração que vocês me apoiem sinalizando aqui com o botãozinho do like, dizendo que vocês estão gostando dos vídeos. Pode parecer bobagem, mas quando você clica nesse botãozinho, você mostra pro YouTube que meu canal é maneiro e aí ele me ajuda a crescer. Então se vocês acham que tá maneiro mesmo, vocês estão curtindo, por gentileza, deixa o like aí que vai deixar o coordenador dos senhores muito feliz. Muito obrigado, senhor. Talvez esse tema ainda não seja um negócio assim tão quente, mas eu te prometo que daqui pro final de ano você ainda vai ouvir falar da engenharia de prompts. E antes que você pense, ai caramba, lá vou ter que eu estudar cálculo e mecânica dos fluidos. Relaxa, engenharia de prompt é apenas um nome chique para habilidade que vai te fazer ganhar dinheiro e produtividade usando inteligência artificial. Em português, claro, é como conversar com a IA para conseguir o que você quer. Então aqui vão umas dicas para te ajudar a praticar. Primeira, dar uma identidade pro chatbot. De quem que você quer aquele conselho, de quem que você quer aquela tarefa. Então eu posso falar para ele, você é um expert em economia, com 30 anos de experiência no mercado, você tem uma especialização nisso, nisso e nisso. Eu crio esse personagem pro ChatGPT adotar. Isso vai ajustar o tom da resposta dele e vai te dar como resultado uma resposta bem mais concluída, uma resposta vinda de um expert. Uma dica valiosa, rapaziada, é sempre dar instruções claras pro bot, adicionar exemplos do que você quer e também incluir o objetivo da tua parada. Então vamos supor, cara, me ensine a viajar a baixo custo, eu gostaria de visitar tantos países gastando $500 por mês, por exemplo. Então já dá um pouquinho mais de clareza no seu prompt. Existe uma técnica interessante que é a técnica da cadeia de pensamento. Ela fala para você explicar para o bot como é que você quer que ele pense, ou qual abordagem você quer que ele tome para resolver aquele determinado problema que você está apresentando. Ao invés de você apresentar o problema, tipo assim, eu tinha 20 maçãs, comi 10, depois meu pai me deu mais 2 maçãs, quantas maçãs eu tenho? Você faz o seguinte, eu tenho 20 maçãs, eu comi 10, então 20 menos 10 igual a 10. Depois o meu pai me deu 2 maçãs, 10 mais 2 igual a 12. Demonstrando como é que você chegou nesse resultado. E lembrando que ele é um chat, né? Então ele vai lembrar disso, ele vai usar o seu método para encontrar as próximas respostas que você pedir. Talvez isso não tenha sido um bom exemplo, mas é você explicar o passo a passo que você tomou para chegar naquele resultado e a partir de então, agora sim, resolva a nova pergunta que eu vou te fazer e ele vai usar essa metodologia que você apresentou para ele. Basicamente, você está resolvendo um problema da forma que você quer que ele resolva e ensinando para ele usar esse método. E aí depois você vai apresentar os outros problemas, ele vai utilizar o método que você passou para ele. Outra técnica muito boa é a do passo a passo. Então, vamos pensar nisso em passo a passo. Me apresente o resultado em passo a passo. Então, ao invés dele simplesmente te lançar um texto, ele vai criar um passo a passo, ou então me explique passo a passo como você chegou nessa resposta. Esses são comandos poderosos para ele te elucidar mais sobre o tema que você está perguntando, fora que te dá uma resposta mais clara e objetiva de você seguir, né? O passo 1, passo 2, passo 3. Essa é uma boa dica. Se você manja de inglês, tem o site learnprompting.org. Ele te ensina muito sobre essa parada de engenharia de prompt, sobre como conversar melhor com as inteligências artificiais. Essa vai ser uma habilidade muito valorizada, como eu já falei para vocês. Ele é bem legal de você mexer. Ele tem umas bolinhas separando ali cada aula, cada instrução. E aí as bolinhas verdes são as mais básicas. As amarelas você já pode tomar um pouquinho mais de cuidado, porque talvez vai ficar um pouco técnica. E a vermelha é só para realmente expert, gente que vai manjar aí de programação. E são conteúdos mais elaborados. Então, tá aqui uma forma grátis que você pode encontrar conteúdo na internet sobre engenharia de prompt. Claro, se você não manjar do inglês, você pode usar aí o Google Tradutor, você pode clicar com o botão direito e usar ali a opção de traduzir para o português e ele vai te ajudar um pouquinho. É uma boa dica. E por falar em inglês, as inteligências artificiais, elas funcionam melhor em inglês. Claro, você pode usar o ChatGPT aplicando seus prompts em português, ele vai te dar a resposta em português, ele funciona.
mas não é o ideal. Ele vai ter que passar por um período de tradução, talvez alguma coisa se perca pelo caminho. A linguagem mais efetiva, mais eficiente dos chatbots, das inteligências artificiais é e sempre vai ser provavelmente o inglês, beleza? Por isso é a importância de aprender a língua nova. Pois bem, a próxima dica é definir personas. A gente já falou sobre definir personas para o ChatGPT, mas por que não definir personas para o seu cliente, por exemplo? Então, alimenta o ChatGPT com dados sobre o seu cliente. O perfil do meu público é assim, assim, assado, essa idade, esse sexo, eles moram nessa localização, eles gostam de fazer isso, isso e isso. Então, isso vai aprimorar ainda mais as respostas do ChatGPT, se você quiser direcionar isso para um cliente seu, por exemplo. Ou sei lá, eu quero escrever uma carta de amor para minha mulher. Como é que ela é, do que ela gosta, do que a gente fala, do que a gente brinca. Você pode até mostrar uma carta de amor que você já fez e pedir para ele escrever outra na mesma tonalidade, parecendo ser você. Enfim, exemplos malucos que eu tô dando aqui, mas espero que você esteja entendendo. Próxima dica é refine as suas respostas, rapaziada. Você não precisa simplesmente dar um prompt e receber um resultado e pronto, é isso o resultado final. Se ele esqueceu alguma coisa que você gostaria na sua resposta, pede para ele adicionar. Existem algumas formas de refinar a sua resposta depois que ele já te dá um resultado. Então depois você pode adicionar ou alterar o tom de uma mensagem. Você pode falar, adicione humor, adicione sarcasmo, deixa esse texto mais profissional, deixa esse texto mais formal ou deixa esse texto mais informal. Você pode também organizar suas respostas, então transforme isso numa planilha para mim, transforme isso num texto em tópicos para mim, ou um resultado que você não achou tão bom, você pode tentar aquela técnica da persona, né? Então escreva isso para mim como se você fosse Albert Einstein, e aí isso tudo vai mudando a resposta que ele vai te gerar. Você também sempre pode falar, resuma esse para mim num parágrafo, caso ele te dê uma resposta muito grande, ou então compile isso numa lista de ações para eu tomar. Então, sei lá, você tá perguntando como emagrecer e ele te deu uma resposta em texto, você pode falar para ele te dar uma lista de ações para ficar muito mais tranquilo de você digerir aquela informação. Outro promptzinho poderoso é explique isso para mim como se eu tivesse 7 anos, por exemplo. Então ele vai te dar uma resposta bem tranquila, sem termos técnicos, às vezes exemplos que você vai conseguir entender a parada. Se for você estiver estudando um tema mais complexo, esse pode ser um prompt poderoso, né? Explique para mim como se eu tivesse 7 anos. Mas por fim, o mais importante de tudo é comece a usar. Se você ainda não está usando o ChatGPT, pense nele como seu novo Google. Use ele para escrever e diga a ele o que escrever. É uma carta de vendas? É um roteiro de texto? É uma peça de teatro? É uma letra de rap? Use o ChatGPT também para pedir recomendações de produtos. Então me recomende livros, me recomende filmes, me recomende séries, me recomende uma música. Ou use ele para escrever e até corrigir alguns códigos se você for programador. Então monte para mim um código em JavaScript para X, ou toma aqui esse código que eu fiz, tem alguma coisa errada nele? Também é uma bela forma de usar. Use ele também para resumir textos, resumir aulas, resumir artigos na hora de você estar estudando aí, se você está na faculdade. Ou use para ter ideias, né? Eu quero escrever um texto sobre o tema tal, me ajude um pouquinho com isso aqui. Ou ideias de negócios, ou ideia de título para os seus conteúdos, para o seu vídeo no YouTube. Ou até ideia de prompts, de coisas para você pedir para ele. Então, como seria um prompt ideal se eu quisesse ter o resultado X? Ele pode te ajudar a fazer um prompt, depois você só retroalimenta aquele prompt para ele. Então tente começar a usar tanto para o seu benefício pessoal quanto para o profissional. Exemplos de benefício pessoal, né? Como eu posso me exercitar, me ajude a fazer a minha lista de compras, me ajude a me alimentar melhor, ou até pedir receitas para eles, né? Então, por exemplo, eu tenho feijão, iogurte e uma tangerina na minha geladeira, o que eu posso fazer com isso? Ele vai arrumar uma receita para você, tenho certeza. Enfim, seja criativo, comece a usar. Essa, sem dúvidas, é a melhor forma de aprender e praticar suas habilidades com prompts. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais coisas desse tipo, que vai te deixar sair na frente nesse novo mercado aí da inteligência artificial, se inscreve aqui no canal e eu te vejo na próxima. Valeu!